Saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno e desejo santo ósculo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E neste momento, glória a Jesus, vamos iniciar mais um vídeo em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, graças a bom Deus, vamos falar hoje a respeito, glória a Jesus, da graça e também da lei. Amém? Vamos falar a respeito a respeito, irmãos, a Deus, desses dois itens, em nome de Jesus. Que do qual, irmãos, a Deus, quando foi que começou a graça e a lei? Quando começou sendo dito por Deus aqui na face dessa terra? Às vezes muitas pessoas não sabem quando começou a graça e a lei. E algo mais importante é você saber, irmãos, a Deus, que ela iniciou quando Deus, glória a Jesus, colocou as duas árvores no jardim do Éden. Ele colocou, dizendo para nós que toda árvore poderia comer, de menos a árvore da vida e a árvore do mal. Que do qual nós vamos ler aqui, glória a Jesus, no livro de Graça a Bom Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 17, fala assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Então, a árvore do mal não podia comer. Agora, a do bem, glória a Jesus, graças a Deus. Então, Deus não permitiu que comesse naquela época. Então, eu quero dizer para os irmãos algo importante. Ali começou, irmãos, a Deus, a ciência de Deus. Ao mesmo tempo, começou o mal. Ali começou, irmão, graças a Deus, para você observar, quando ele fala das duas árvores, começou, glória a Jesus, a graça, porque a graça vem do bem. A graça produz bem, só as coisas boas, e a lei, as coisas más. Se surge a lei em cima de uma pessoa, porque ele praticou um delito. Então, e se surge a graça na vida de uma pessoa, é porque ele está graciado de bênção. Então, veja bem, com a lei e a graça começou ali, né? Então, eu quero dizer para os irmãos, e o nosso Deus Todo-Poderoso, o Lord Jesus, nos deu o entendimento da palavra de Deus. Aqui em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 19, ele diz para nós assim, bem claro: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim aberrogar, mas cumprir. E no versículo 19 ele fala assim: qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos, assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que se cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Então, aqui ficou claro que Jesus não veio para destruir e nem aberrogar nenhum dos mandamentos, não veio tirar nenhum. O próprio Jesus disse isso. Se ele não veio para tirar nenhum dos mandamentos, então a lei está prevalecendo. A graça também está prevalecendo, porque nasceram os dois juntos,
lá no Jardim do Éden, certo, irmãos? Então, não foi retirado nenhum. O nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, o que Ele fez para melhorar a situação, porque todo mundo viveu na lei muitos e muitos anos, e quando estava na lei, o povo grossodeoso que não obedecia, logo em seguida, eles matavam instantaneamente. Então era isso que eles faziam. Mas Deus falou assim: vou enviar Jesus porque esse povo não está respeitando a lei. Mesmo que com a lei, mesmo matando, eles continuam pecando, continuam não tendo medo da morte. Então Jesus mandou, aliás, Deus mandou Jesus, trouxe Jesus na terra para colocar e editar e colocar a graça. Mas a graça já existia, certo, irmãos? Para registrar a graça verdadeiramente, mas ela já existia. Então, irmãos, graças a Deus, e nisso, Jesus veio, graças a Deus, e colocou a graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pois, irmãos, e a partir de Jesus, a graça começou, por Jesus, a governar. Porque o povo não tinha medo. Hoje, por exemplo, nós temos países que têm uma lei severa. Quando a pessoa comete um crime, então eles põem a pena perpétua, ou do contrário, cadeira elétrica, ou se não, injeção letal, para tirar aquela pessoa do meio da sociedade, de vez por todas. Mas mesmo assim, nesses países, não adianta. Lá nas cadeias tem muita gente. Quer dizer, as pessoas não têm medo. Quer dizer, na lei não salva ninguém. Tá vendo? Mesmo com esses países que têm essas leis, continua tendo pessoas, continua morrendo pessoas na cadeira elétrica e injeção letal e assim por diante. Então, quer dizer, não resolve. Tem países que matam na bala, dão um tiro na nuca. Então, quer dizer, não está resolvendo. A lei não resolve. Agora, a graça sim. Se nós, por exemplo, fizer a vontade de Deus, se nós fizermos a vontade do Senhor, obedecendo os mandamentos de Deus, aí o que vai acontecer? Nós vamos fugir, nós vamos sair da lei, porque nós estamos obedecendo os mandamentos de Deus. Nós vamos sair da lei e fazer a vontade do Pai Todo-Poderoso. Aí, para esses filhos que obedeceram os mandamentos de Deus, não tem lei, porque ele não vai praticar o erro. Ele quer ser um cidadão de bem. Eles querendo ser um cidadão de bem, ele não praticando o erro, aí como que a lei vai funcionar em cima dele? Não existe lei para ele, né? Então, igual aqui, por exemplo, assim, Jesus disse: aquele que ensinar perfeitamente é grande no reino do céu. Mas o que ensina fraudulosamente, esse é pequeno no reino do céu. Ai desses pastores que estão aí, ensinando as pessoas de qualquer jeito, falando que não tem, que a lei acabou. Não, é mentira, a lei não acabou. A lei ainda funciona. A lei vai funcionar até no dia do juízo, certo? Porque no dia do juízo o Senhor no dia já chama assim, ó, dia do juízo. Então, olha, veja bem, se é dia do juízo, é porque tem lei. Então a lei está aí, certo? Ela vai funcionar até no dia do juízo, bem? Então aqui diz assim pra gente assim, ó, vamos para Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13, amém? Romanos capítulo 6, 12 e 13. Vamos ver o que lá diz para nós, né? Em nome do Senhor Jesus. Os irmãos, algo muito importante é nós termos a certeza de falar, graças a Deus, e provar dentro da Bíblia Sagrada. É o que nós estamos agora realmente
pelo Jesus fazendo, provando dentro da Santa Escritura, graças a Deus, amém, o que muitos pastores dizem que a lei acabou. E outra coisa que eles sempre falam, né, que eles sempre falam, que Deus só quer o coração. Irmão, é outra mentira, hein? É outra mentira. Deus não quer só o coração, não. Vamos ver isso aí? Romanos capítulo 6, né? Romanos capítulo 6, versículo 12. Vamos ver o que ele fala aqui. Depois nós leu 13 também, né? Vamos ver o que ele diz aqui. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém? Então veja bem, nossos membros, nosso corpo, Deus nos susceia. Aqui está claro, aqui mostrando para nós, que Deus não vai associar o nosso corpo a um diabo. Ou é tudo dele ou não é. O corpo por inteiro. Deus quer a alma e o corpo. Essa história que dos pastores dizer pela Jesus que Deus só quer a alma, ou o pastor que está dizendo que a lei acabou, não. Aqui, ó, ele ainda disse bem claro aqui para nós aqui, ó. Justiça. Quando fala justiça é porque tem lei. E essa justiça aqui, quando ele diz aqui no versículo 3, justiça é porque nós temos que fazer justiça em nosso próprio corpo, não aceitando as coisas erradas em nosso próprio corpo. Então, porque o nosso corpo está sendo levado, aquele que é cristão, a partir da hora que você coloca o pé dentro da igreja, o seu corpo está sendo levado para Cristo, para Deus, porque Deus vai habitar em seu corpo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não é uma só pessoa, e o Espírito Santo de Deus não diz que habita em nosso corpo, e ele fala que não habita em corpo sujo. Então você tem que estar com o corpo limpo para que ele possa habitar. E para você estar com o corpo limpo, você tem que ser uma pessoa obediente aos mandamentos de Deus. Amém, irmãos? Essa é a verdade, tá? Então vamos agora para 1 Coríntios 6:10, amém? Vamos ver o que diz lá. Irmão, eu já digo para os irmãos, olha, aqui em 1 Coríntios 6:10, nós vamos encontrar tudo que está aqui, que Deus recusa aqui, está escrito no Velho Testamento, certo? Foi tirado, Jesus tirou lá do Velho Testamento. Por quê? Ele falou assim: eu não vim para berrogar nem um jota e nem um tio. Eu não vim tirar mandamento de Deus. Aqui fica provado aqui que a lei funciona, certo? Por que aqui fica provado que a lei funciona? Porque nós não podemos cometer esses pecados. Se nós cometer, nós não entramos no reino do céu. Então nós temos que refrear. Para, obedecendo os mandamentos de Deus, nós temos que refrear para entrar no reino do céu, certo? Então aqui ele diz assim, versículo 10: não erreis. Deixa bem claro. Bom, vamos iniciar do 9, né? Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele fez uma pergunta para nós. Aí no versículo 10 ele fala assim: não erreis. Ele fala para nós não errar. Nem os devassos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então você observa bem. Aqui ele deixou alguns itens para nós obedecer a Deus, obedecer os mandamentos que Deus deixou para Jesus. Esses mandamentos que ele deixou para Jesus, se nós não obedecer, nós estamos caindo para dentro da lei. Vamos supor assim: ladrão.
aqui, se nós, aqui está escrito, ó, o ladrão não entra no reino do céu. Se nós roubar, nós vamos estar caindo no mandamento daquele lá do Velho Testamento. E a polícia vai nos pegar. E se nós roubar? Se nós roubar, a polícia nos pega e leva para o Chilindró e couro e dá uma bela de uma surra para nós entregar o que tem e que roubamos e estamos debaixo da lei. Como hoje mesmo, tem muitos filhos crentes batizados que creu no Senhor na época, batizou, mas depois saiu da presença de Deus, que está preso hoje. Está preso hoje com Jesus, que sofreram a pena. Então, quer dizer, a lei está funcionando para eles. Tinha saído da lei, voltou para a lei de novo. Então, hoje, por exemplo, se qualquer um de nós está fácil, se nós cometer delito, está sujeito a gente voltar para a lei, debaixo da lei, certo, irmãos? E versículo, por exemplo, graças a Deus, aqui de Romanos, aliás, Coríntios, versículo 12, ele fala assim, vamos dar uma olhada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por nenhuma delas, né? Então, quer dizer, nós não podemos deixar dominar por nenhuma das coisas que não convém a nós, que nos tira da presença de Deus. Versículo 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Amém? Então, vamos prestar atenção em algo aqui, irmãos, bem claro. O corpo não foi feito para a prostituição. E muitos filhos, graças a Deus, praticam prostituição. Principalmente pessoas crentes praticam uma prostituição sem ver que está praticando. Porque tem pessoas que acham que a prostituição é somente quando consome o ato, quando faz o ato. Eu vou dar um exemplo. Se você olhar para o livro de Deuteronômio, você vai encontrar lá Deus falando assim, olha, os meus filhos prostituíram porque adoraram outros deuses. Deixou de adorar a Deus e adorou outros, Deus de barro, Deus de pedra, Deus e assim por diante. Isso se tornou uma prostituição nos olhos de Deus. Então, quando nós deixamos, graças a Deus, de praticar, obedecer os mandamentos do Senhor, nós estamos caminhando para o lado da prostituição e sem consumar. Portanto, o que Jesus disse? Ele disse algo, olha, está passando uma mulher ali, e essa mulher é uma mulher bonita, formosa, e eu desejo ela. Se eu desejar aquela mulher, o seu próprio Jesus já disse assim para a gente, falou assim, ó, só de você pensar e desejar, você já adulterou. Quer dizer, estamos caminhando para a prostituição. Já é adultério. Jesus disse isso. Então eu digo para os irmãos, olha, é algo muito importante você saber que a prostituição não é só quando consome, não é só quando é consumado, mas é também, graças a Deus, quando você faz menção, tá? É uma coisa muito séria. Vamos olhar, vamos observar o que diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 4, para vocês verem que é importantíssimo, graças a Deus, você saber, glória a Jesus, que a lei ainda funciona, a graça funciona, está tudo caminhando juntinho, um do outro, amém? Dessa forma. Vamos observar. João 2,4, amém? Vamos ver o que diz lá. Primeiro João, capítulo 2, versículo 4. Glória a Deus, amém? Diz assim, aquele que diz,
eu conheço, ó, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha, então veja bem, Jesus disse para nós aqui, apóstolo Paulo escreveu o que Jesus revelou. Olha, você conhece os mandamentos e não obedece, você é um mentiroso. Então, muitos filhos estão dizendo que a lei acabou, e ela não acabou. Ele é um mentiroso, não está a verdade. Aí quando você olha para Apocalipse, capítulo 22, 15, você vai ver, graças a Deus, lá em Apocalipse, capítulo 22, 15, que escrito, o mentiroso não entra no reino do céu. Então, pregadores, pastores, padre, seja missionário, seja quem for, que ver esse vídeo, presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção no que você está destruindo, que é a sua própria vida. Você é um mentiroso se você fala que a lei acabou, se você fala, irmãos de Deus, que se você está dizendo que Jesus disse que já nós não vivemos debaixo da lei. Não vive debaixo da lei, por quê? Por quê, irmãos? Porque nós obedecemos. Se nós obedecemos, nós não vivemos debaixo da lei. Mas precisamos dos mandamentos para ser salvo. E você está retirando os mandamentos de Deus para que o povo acha que é somente o coração que Deus quer. Que você está tirando os mandamentos de Deus para o povo pensar que somente é válido. Graças a Deus, como eu digo para os irmãos, para você entender, somente é válido, irmãos de Deus, a fé. E não é só a fé, você tem que executar. A fé sem obra é morta. Pensa nisso, certo, irmãos? Então, você observa bem que vamos caminhar mais um pouquinho para frente, que é 1 Pedro, glória a Jesus, 3, aliás, agora nós vamos para trás, né? 1 Pedro 3, o versículo 2 e 3, amém? Vamos aqui. 1 Pedro, capítulo 2, vamos observar aqui. O que Deus está dizendo aqui para nós, amém? 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 3, versículo 2 e 3. Ele diz assim: considerando a vossa vida casta em temor. Olha, você presta atenção no que Deus te pede, e você não tenha medo de Deus, não, mas você tenha temor de Deus. E quando a pessoa tem temor de Deus, ele obedece. Então é a mesma coisa de um pai com o filho, amém? Aqui diz assim no versículo 3, bem claro, nós lemos o 2, agora vamos para o 3. O enfeite delas não seja o exterior, no afrisar dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestidos. Então, o enfeite das mulheres e dos homens também não é no exterior, não é na roupa, não é nas joias. O enfeite de nosso irmão está no nosso caráter, na nossa execução do trabalho do dia a dia, apresentando aos homens e a Deus, apresentando ao nosso vizinho, apresentando a todos aqueles que venham até a nós. Então, esse é o nosso enfeite, porque Deus quer que nós dê bom testemunho para ganhar outras pessoas para Ele. Deus quer, irmãos a Deus, que nós, glória a Jesus, seja, graças a Deus, o exemplo. Então ele deixou bem claro aqui o exemplo, versículo 3: o enfeite delas não seja o exterior,
no frisar do cabelo. Então quer dizer, isso aí não é enfeite para Deus. Pode ser enfeite para os homens, para as outras, de uma mulher para com a outra mulher, que é disputando, né? Mas para Deus não. No uso de joias, de ouro, isso não é para Deus. Não é enfeite para Deus. Agora, Deus deixou a joia, deixou o ouro, deixou tudo. Olha, irmão, deixou e ainda diz para nós, isso aqui é para vocês negociar. Você pode ter um caminhão de joia, você pode ter um baú de joia. Por quê? Para negócio, vida financeira. Isso foi feito para todos nós, amém? Aí ele diz assim, que no frisar do cabelo, ele diz assim, não é por aí que nós estamos, que a nossa beleza está, não. Na compostura de veste. Então quer dizer, tem compostura de veste horrível. A mulher senta, você vê tudo. Não fica nada sem você ver. Você vê tudo. Outra hora a mulher abaixa. Quando ela abaixa, você vê todos os peitos dela. E como é moda, o marido aceita. Mas a hora que o outro, o vizinho, vai lá e... Nossa, a mulher do vizinho é linda. Vai lá e mexe, aí ele tira do 38 e tá nele. Dá um tiro no outro, no vizinho. Aí vem polícia, vai cadeia, volta tudo para o Velho Testamento de novo. Quem foi que adulterou? Quem foi? Não foi a mulher que fez uma veste de uma compostura incitando o homem? Não foi a mulher? Não foi a mulher, irmão de Deus, que mostrou um membro do corpo dela para excitar o homem? Aí o homem não presta, o homem é isso, aquilo outro, mas olha, veja de onde nasceu. Pois irmãos, tudo bem, vamos para frente, vem, vamos lá. Vamos para 2 João, versículo 9, 10 e 11, amém? Glória a Deus, tá, irmãos? Aliás, vamos para Apocalipse. Vamos para Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, amém? Depois nós voltamos no João. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, amém? Que diz assim para nós: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestidos brancos para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios para que veja. Então veja bem, o que Deus está aconselhando? Compre um ouro provado no fogo. O que Ele quer dizer com isso? Irmãos, olha, se você, graças a Deus, for provado no fogo, irmão, você vai santificar. Um ouro provado no fogo, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele não é um ouro bruto. Ali ele tirou toda a sujeira, toda a impureza. Agora, o homem provado no fogo, ele vai tirar toda a impureza, toda a sujeira. E ele tirando toda a sujeira, o que vai acontecer? Ele é o servo de Deus. É um homem abençoado por Deus, é uma mulher abençoada por Deus. É uma mulher que leva a palavra e ali o diabo se curva, porque é provado no fogo. Então, irmãos, graças a Deus, presta bem atenção nesse dito que ele disse aqui. Ele falou assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Então você tem que ser provado no fogo, sim. Se alguém está falando que você é feia, alguém está falando que você é feio, veste mal, veste aquilo outro, é uma pessoa escandalosa que está acabando com a família, porque a família é milionária e você anda de qualquer jeito, servindo a Deus. Aí como eles falam assim,
crente da saia comprida, mijona, crente mijão. Eles falam isso, que é um crente, graças a Deus, Maria mijona, que eles falam, né? Então, irmãos, não importa não. Usa da melhor maneira possível. Se Deus te dá ouro e prata, usa seu ouro e prata, compra suas melhores roupas, seus melhores calçados e sirva ao Senhor com alegria e paz, harmonia. Graças a Deus, faz a vontade de Deus e deixa os outros de lado, irmãos. Em nome de Jesus, amém? Então vamos agora voltar no livro, graças a Deus, vamos voltar no livro de João, versículo 9 e 10 e 11, amém? Vamos voltar lá? Vamos lá, né? Vamos ver o que ele fala. No livro de João, 1 João, viu, mano? Versículo 9, 10 e 11. Vamos ver aqui o que ele diz aqui. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então você viu aqui, irmãos, se você não for obediente, que a doutrina é obediência. Se você não for obediente ao mandamento de Deus, você não tem Deus. Então aí quer dizer, está escrito, ficou claro que você tem que obedecer para Jesus aquilo que é pedido para vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo, irmãos? Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco salteis. É um versículo duro demais, mas você tem que pensar o que o Senhor quer dizer para nós, para nós não misturar com as pessoas, não é quer dizer não misturar. Deus está dizendo para nós, graças a Deus, ter um convívio com as pessoas que não trazem doutrina, mas que nós possamos fazer de uma forma, ensinando ele a viver perante o Senhor, mostrando a verdade para ele no Evangelho. Porque se nós não tivermos um ligamento com essa pessoa, nós não vamos ganhar ele para Jesus também. Então nós vamos ter que ir lá, nós vamos ter que ir encontrar com essa pessoa que não tem doutrina, que não aceita, e ter aquela astúcia de apóstolo Paulo, como ele disse, faça de tudo para ganhar os tolos. Quando não tiver jeito, que ele não aceitar como faraó, aí você deixa ele de mão. Você tem que ir, falar do amor de Deus, buscar do Senhor, para que ele aceite Jesus e salve a alma dele. Amém? Mas se ele não aceitar, não quiser mesmo, se ele for aquele que Deus endureceu o coração dele, aí você deixa ele para um lado, né? Não sabe onde ele resolve. Porque no versículo 11 fala assim, porque quem sauda tem parte nas suas más obras. Aí você vai deixar ele para um lado, porque senão você passa a ter o convivimento com ele, você vai fazer com que você também vira um deles. Aí é ruim para nós, né? Aí ficou claro também algo importante. Já que nós não podemos participar das coisas erradas do irmão que está ali do nosso lado, então no dia da ceia, que é a hora que vai fazer o corpo sagrado de Jesus, no dia da ceia, que vai fazer o corpo sagrado de Jesus, a igreja, também aquele irmão que não aceita a doutrina não pode participar do corpo e do sangue de Jesus junto com os demais, porque senão, como está escrito no livro, está escrito na Bíblia Sagrada também, se tem uma porca lavada e, graças a bom Deus, e ela pega, porque ela é lavada, porque ela creu, batizou, e solta ela vai lá no barro, lameia, e vem para dentro da igreja, a hora que ela passa junto com outros esbarrando, suja todo mundo. Então, se nós participar do corpo e do sangue de Jesus, junto com uma pessoa que está imunda, que está no pecado, então nós vamos associar com ele o pecado dele em nós. Então também já não pode.
Aí, ó, a diferença. A doutrina mostrando, a lei aparecendo. Aí nós já não pode. Aqui nesse versículo aqui, mostra a lei funcionando. Certo, irmãos? Então vamos agora para Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Vamos ver o que diz lá. Tá? Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. E aqui diz assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus mandamentos, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Olha, realmente tem um crente batizado nas piscinas, nas praias, praticamente nu, só tampa uma coisica de nada. Então eu digo para os irmãos, crente batizado, que diz assim: Deus só quer o coração, eu tenho fé, basta a minha fé e que você salva. Ei, irmão, você viu tudo o que nós lemos aqui agora, e eu não li tudo não, tem muitas outras coisas aqui para ser declarada, mas não dá para declarar tudo nesse vídeo, vai ficar extenso demais, já está extenso, então vai ficar muito extenso, então não dá. Então veja bem, irmãos a Deus, que o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele não tem, glória a Jesus, nós para estar nesses locais. Ele realmente, glória a Deus, Ele nos freia, como mesma coisa de pisar no freio de um carro, Ele nos freia. Ele colocou uma obediência em nós, Ele quer que nós sejamos obedientes. Ele diz que os nossos membros, nós já lemos isso, os nossos membros não foi dado à prostituição, não foi para isso. E se você olhar, graças a Deus, glória a Jesus, para outros itens que tem aqui em Tito, em Tiago, e você vai encontrar, graças a Deus, falando a respeito de até mesmo de veste, certo, irmãos? Mais do que nós lemos aqui. Então quero dizer para os irmãos, olha, a compostura, você acabou de ver aqui, a compostura de uma mulher, de um homem, é importantíssima, e você tem que vigiar, porque Jesus vai vir como um ladrão. Se você morrer hoje, Ele veio para você hoje. Se você morrer daqui 1000 anos, Ele vai vir daqui 1000 anos para você. Mas se Jesus pode vir nas nuvens hoje para buscar seu povo, se você não estiver vigiando, você está fazendo o papel das 10 virgens. Então, eu quero dizer para os irmãos, olha, é bom que os irmãos verdadeiramente, em nome de Jesus, esteja vigiando, porque você não sabe a hora que Jesus vai chegar, seja nas nuvens ou seja para te levar hoje para Cristo, para te levar hoje para, graças a Deus, para morar junto com Ele. Você não sabe a hora, então esteja preparado, pronto, para que quando Jesus te chamar, você está pronto, em nome de Jesus, amém? E algo importante, graças a Deus, quero dizer para os irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, como foi dito aqui nesse versículo a Jesus, Apocalipse 16:15, do qual ele fala assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. E nós temos verdadeiramente uma luta muito grande com a igreja, e creio eu que quase todos os pastores que quer uma igreja santa, santificada, tem essa luta. As pessoas sempre querendo destruir a santa doutrina de Deus. Agora eu quero dizer para os irmãos, olha, a nossa igreja, ela, graças a Deus, não proíbe ninguém, certo, irmãos? Ela não proíbe ninguém. Se você quer, o que você quer fazer, pode fazer à vontade e permanecer dentro da igreja. A igreja só não vai, se você não estiver cumprindo com os mandamentos de Deus, a igreja só não vai te dar a ceia, mas o restante você pode viver tranquilamente dentro da igreja, né? E Deus vai te abençoar,
porque Deus não rejeita ninguém e Deus vai estar te abençoando. Qual é a igreja que tem na face da terra que Deus não opera milagre? Qual a igreja que tem na face da terra que o povo não tem resposta de Deus? Milagres, prodígios, maravilha, tudo isso tem. Agora, só existe uma coisa: o dia da salvação. Aí é o dia do julgamento, que o pessoal fala que a lei acabou e a lei vai comer. O dia do julgamento está lá na frente. No dia desse julgamento, todos nós vamos ser julgados, tá, irmãos? Mesmo se você subir com Jesus, vai ser julgado. Para quê? Fomentar uma pedra na sua coroa, porque você subiu com Jesus, certo? Agora, e os outros que... Porque no dia, o julgamento vai começar no dia da subida. Quem vai subir com Jesus? Porque muitos vão ficar. Jesus disse, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então muitos vão ficar. Nessa hora da subida, graças a Deus, com Jesus Cristo Nazareno, aqueles que ficarem, irmãos, a Deus, olha, veja bem, vão passar pela lei. Porque ficou, então a lei vai vigorar em cima deles. Certo, irmãos? Veja bem que a lei está funcionando. Mas os que subiu, não tem lei para eles, porque eram obedientes aos mandamentos de Deus. Certo, irmãos? Então, eu vou deixar esse vídeo para vocês meditar mais a Deus, rigorosamente, para que todos herdem a salvação eterna. Que todos sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu fui rude com alguém, que vocês me perdoam, mas que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E amém. Graças a Deus.